are you? Pessoal, vamos começar a aula de hoje, a aula de inglês. A primeira e a segunda lição do livro de vocês já foi o conteúdo do teste. E a terceira e a quarta será o conteúdo da prova. Então, essa lição, a lição número 4, vai se denominar Adverbs of Place and Frequency. Advérbios de lugar e de frequência, ok? Então, falando um pouquinho sobre advérbios. Os advérbios, é uma classe gramatical, As classes gramaticais são substantivos, preposições, adjetivos, conjunções. Essas são as classes gramaticais, Tem várias outras. E os advérbios, eles são muito importantes, porque eles vão colocar mais informação na frase. Inclusive, pode colocar mais informação a uma outra classe gramatical, Então, hoje, falando um pouquinho sobre os advérbios de lugar, esses advérbios de lugar, eles vão responder, sempre a pergunta onde, when, Então, assim, gente, nós temos vários deles. Por exemplo, soon, logo. Quando eu falo assim, see you soon, te vejo logo. Nós temos yesterday, ontem, today, hoje, tomorrow, amanhã. Temos tonight, esta noite. Nós temos next week, next month e next year, que é no próxima semana, no próximo mês e no próximo ano. Também posso falar let's, que é passado, Let's week, let's month e let's year, Então, semana passada, no mês passado, no ano passado, tá bom? Nós temos também vários outros, como por exemplo, now, agora, Nós temos também before, antes, e after, After, depois. Então, vocês vão ter uma tabela com vários desses, Vou falar mais especificamente agora sobre yesterday, today e tomorrow. Esses advérbios, eles podem se posicionar na frase, tanto no começo como no final, tá? E também, se eu for falar de dias da semana, por exemplo, eu também posso colocar no começo ou no final. Vou dar exemplos, Com yesterday. We went to the cinema yesterday. Nós fomos ao cinema ontem. Outro exemplo, agora com tomorrow. My parents will arrive tomorrow. Meus pais irão chegar amanhã. Um exemplo agora com today. Today we studied mathematics. Então, hoje nós estudamos matemática. Nós temos também um exemplo com o dia da semana. Se eu falar assim, on Mondays, we studied English. Nas segundas-feiras, nós estudamos inglês, ok? Então, todos os dias da semana, eu posso colocar tanto no começo, quanto no fim, que vai estar correto. Nós temos o were, que vai se posicionar depois do verbo to be, ok? Vou dar um exemplo para vocês, É como se fosse já, Ele significa já. Quando eu falo, Jake is already here. Jake já está aqui, entendeu? Então, eu coloquei depois do verbo to be, is. Então, vocês prestem atenção nisso. Nós temos também o now, que é agora. O now, ele vai sempre ficar depois do verbo to be. Às vezes, ele pode até ficar antes, no começo, mas quando a gente quer enfatizar a ideia. Vou dar o exemplo para vocês do now. We are now living in Quebec. Coloquei depois do verbo to be is. Agora, se eu quero dar uma ênfase à ideia, eu coloco now we are living in Quebec. Dei uma ênfase. Agora nós estamos vivendo em Quebec. Ok? Nós temos também o caso do later ou lately, Late, later é mais tarde e lately também vai ser tardimente, Que esse li tem a função de mente. Então, vamos lá. Ele vai poder ser posicionado, tanto no final da frase quanto no início. Vou dar um exemplo para vocês. Later, the girl said she was sorry. Ok? Também posso usar o lately, no final. Jordan has been very busy lately. Botei no final lately. Ok? Agora, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre advérbios de frequência. Os advérbios de frequência, são aqueles always, sempre,
Ele vai responder a pergunta com que frequência. Se eu falo assim, how often? How often do you study English? Com que frequência você estuda inglês? Aí eu posso responder, I always study English. Vai ter vários advérbios de frequência. Always, como eu já falei, sempre. Never, nunca. Often, frequentemente. Usually, né, que é geralmente. Nós temos rarely, raramente, né? Hardly ever, quase nunca. Então a gente vai ter também no livro uma tabelinha, né, de always, aí até never, ok? São alguns que a gente tem que gravar. Sometimes, às vezes, tá bom? Então esses são os advérbios de frequência, pessoal. Então, galera, não esqueçam de colocar o nome aqui embaixo para saber que vocês estão assistindo a videoaula, tá? E é isso, vamos fazer muitos exercícios para poder treinar os advérbios de lugar e de frequência. Bye bye, see you in the next class.